bem-vindos a mais um CD Talks, comigo, Cláudio Dantas, hoje uma edição especial em parceria com a Cruzoé e um convidado especialíssimo, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-deputado federal, presidente do PSD. Bem-vindo, Gilberto Kassab, muito obrigado por estar aqui conosco no programa. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, discutindo um pouco o Brasil, São Paulo, política, economia, em momentos tão importantes na história do país. Sem dúvida. Acompanha a nossa conversa aqui comigo no estúdio em Brasília, o Wilson Lima, nosso chefe de reportagem, e o Duda Teixeira, editor da Cruzoé, lá em São Paulo. Aqui a gente vai fazer um bate-papo, Kassab, então eu já vou começar aqui te perguntando o seguinte: você está no governo do Tarcísio, quem ajudou a eleger. Você ajudou agora a reeleger o Rodrigo Pacheco também, presidente do Senado, e tem 3 ministérios no governo Lula. Como é que você consegue essa proeza de estar em todos os lugares, independentemente da coloração partidária e do projeto político? O importante na vida pública, Cláudio, é que tudo seja feito com muita transparência, tudo seja feito de uma maneira coletiva. E o coletivo na ação política envolve partido na maior parte das circunstâncias. Todas essas citações que você fez, elas foram frutos de um trabalho partidário com bastante intensidade, desenvolvido com muita seriedade. Você aqui mencionou a reeleição do Rodrigo Pacheco. Ele foi reeleito presidente do Senado, mas foi reeleito primeiro graças à boa gestão que ele fez como presidente, os desafios que ele enfrentou de conduzir o Brasil numa crise política bastante grande, numa eleição bastante tumultuada, e depois também pela força da sua bancada, do nosso PSD, que hoje, na data de hoje, se você for no painel do Senado, você vai ver lá 16 senadores. Aliás, uma curiosidade, Cláudio, dos 16 senadores, 6 são mulheres, senadoras. Então, foi realmente a sua recondução, fruto do seu talento, da excelente gestão que ele fez ao longo do primeiro mandato e também do trabalho coletivo da nossa bancada e de outras bancadas. Em relação ao Tarcísio, o PSD apoiou a campanha do Tarcísio, indicou o vice-governador, portanto, nada mais natural que estejamos juntos ajudando ele a ser um grande governador. E será um grande governador. Ele é muito bem preparado, tem experiência, está motivado, montou uma grande equipe e, por consequência, com muita naturalidade, nós estamos aqui com ele. Na questão do governo Lula, o PSD fez de tudo para ter uma candidatura própria. Você mesmo entrevistou várias vezes no ano que precedeu a eleição municipal e nós tivemos a tentativa de lançar o Rodrigo Pacheco. Em um determinado momento, entendemos ele também e o partido que a presença dele à frente do Senado era mais importante para o Brasil e, com isso, nós liberamos o partido para que cada afiliado, cada liderança escolhesse o seu candidato. Uma parte do partido foi para um lado, outra parte foi para o outro lado, outra parte ficou neutra, e o presidente Lula venceu as eleições. Nada mais natural de um partido que ficou neutro, liberando seus filiados, de quem apoiou o candidato participe do governo desde que convidado. E o presidente Lula, corretamente, tem convidado aqueles que o ajudaram na campanha. Os nossos 2 líderes, no Senado e na Câmara, o senador Otto Alencar, o deputado Antônio Brito, ambos baianos, ambos vice-presidentes do partido, fazem essa interlocução, essa ponte com o governo do presidente Lula. E também vejo com naturalidade, porque nós não disputamos contra o Lula, nós ficamos neutros nas eleições. Muito bem. O Wilson tem uma perguntinha que tem a ver, inclusive, com essa eleição do Pacheco, e o poder aí de agregar, né, de esse ponto de gravidade que virou o PSD. Kassab, tudo bem? Eu queria entender nessa composição partidária do PSD, porque existe uma discussão muito do Congresso sobre a tal da fidelidade partidária, né? Esse é um mantra que se fala muito, né? E algo que eu já escutei de vários dirigentes é que é muito difícil você conseguir manter uma bancada coesa nas questões ideológicas do partido, né?
É bom lembrar o caso do PSL, né, que foi aquela bagunça, né, quer dizer, depois que veio a bancada bolsonarista, né, o PSL virou um samba do crioulo doido, né. E eu queria entender, ô Kassab, como é que você consegue ter uma bancada coesa com tanta gente de aspectos ideológicos tão distintos? Eu vou colocar só 2 exemplos, que eu acho que eles são simbólicos. Nessa mudança de partidária no Senado, você conseguiu atrair a Mara Gabrilli, que é do PSDB, tucana, e a Elisiane Gama, do Cidadania, ligada à esquerda. Qual é a fórmula? Bom, vamos aos fatos. A Mara Gabrilli, quando eu fui candidata a vice na chapa do Serra, ela era candidata a vereadora. Eu coordenei o apoio da chapa às candidatos e candidatas a vereador naquela eleição. E lá aí nasceu uma amizade. Ela tinha sido convidada pelo Serra para ser candidata a vereadora. Todos conhecem as suas circunstâncias, tetraplégica. Portanto, é um case, né? Você ter uma tetraplégica aqui no Brasil, disputando eleição e vencendo as eleições. Ela ficou como suplente, o Serra convidou para ser secretário especial na secretaria que ele criou de assuntos de deficiência. Quando eu assumi a prefeitura, eu mantive a Mara e transformei a secretaria em permanente, a primeira secretaria permanente de apoio ao deficiente físico no Brasil. Ao final dos 2 anos, ela se tornou titular, porque na sua bancada 2 vereadores se elegeram deputados, ela pôde assumir, foi para a Câmara. Como vereadora, foi candidata federal, apoiei muito, eu, Serra também, ela se elegeu. Depois se reelegeu deputada federal, e em 2018, nós fizemos uma aliança com o João Dória, e o PSD estava indicando o vice. Mas o Dória chega um dia para o PSD e fala, olha, eu fui procurado pelo PP do Ciro Nogueira, pelo DEM, do Rodrigo Garcia, Milton Leite, pelo PL, do Valdemar Costa Neto, e eles vão me apoiar se eu apoiar... Não, o PL não estava, desculpa, o Republicanos, do Marcos Pereira. E eles vão me apoiar caso eu dê a vice. E nós já comprometemos uma vez com o PSD. Eu falei, Dória, nenhum problema, o importante é você vencer, nós estamos convencidos que você poderá ser o melhor para São Paulo. A gente abre mão da vice e ele deu uma vaga de Senado para o PSD. Eram 2 na época. Nós começamos a escolher nossos candidatos, tinham vários pretendentes, André Matarado, Guilherme Campos, vários, Goulart, e a outra vaga ia ficar com alguém da coligação. Pois bem, com certeza seria a Mara, que ela queria ser candidata, e a Mara todos sabiam que era imbatível, um trabalho notável como secretária, vereadora, deputada federal, admirada em todos os cantos do país, não apenas no Estado. E não é que o PSDB não escolhe a Mara, escolhe outro candidato, sem entrar no mérito se tinha ou não qualidade, mas a Mara era imbatível. Então, o que eu fiz? Nós discutimos internamente no partido e demos a nossa vaga para a Mara. O PSDB ficou com 2 vagas. Então, a vinda da Mara para o PSDB, ela tem, para o PSD, ela tem naturalidade. A Mara tem muita sinergia conosco, né? Sempre trabalhamos juntos, e ela entendeu que era o momento adequado. Convidou, inclusive, o Serra para estar na fotografia da sua filiação. Ele foi à casa dela, junto comigo, e dessa maneira ela nos orgulha muito estando na bancada das senadoras do PSD. E quanto a Elisiane, é a mesma coisa, é uma figura qualificada. O PPS da Cidadania tem diversas parcerias com o PSD no Brasil. Ela ia sair do seu partido de qualquer maneira, e a relação dela, em especial com o nosso líder, Otto Alencar, no Senado, é muito positiva. Estivemos conversando com ela, eu e o Otto, e ela atendendo um pedido dela, um convite dela, e foi uma conversa muito fácil, porque nós ficamos muito felizes com a possibilidade de tê-las, e ela disse que gostaria de vir. Então, Wilson, você constrói isso com o tempo, né? Eu concordo que as pessoas ficam surpresas, porque a dimensão do PSD hoje é bastante expressiva, mas isso tem sido construído por muitos ao longo dos últimos anos.
Mas aí vem muito diálogo, Kassab, porque me parece que assim, é uma tentativa sempre, né? E aí é uma capacidade de articulação política. Que agregar gregos e troianos num jogo político como esse que a gente vive não é uma tarefa das mais fáceis, né? Eu lembro o próprio PSB, né? B de bola, teve vários problemas, principalmente em votações estratégicas do Congresso, de alguns parlamentares não votarem de acordo com o partido, enfim, PSL, União Brasil também teve esse problema, mas me parece que o PSD não. Aí eu vou reforçar de novo essa pergunta. Qual é a mágica? Como é que você consegue presidir um partido com tanta gente que tem ideias diferentes e conseguir até uma coesão partidária, sem precisar apelar para aquela chantagem, eu vou caçar o teu mandato, eu vou requerer o teu mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados? Qual é o segredo? Deixa eu pegar uma carona aqui, Kassab, na pergunta dele. Como é que você convenceu, foram 3 senadores, né, Wilson? 4. 4 agora na reta final para a campanha, para a reeleição do Pacheco. Foi só na conversa, só no amor, ou teve mais alguma coisa? Porque em Brasília a gente só ouve é o seguinte, né? O toma lá da cá. Você ofereceu mais alguma coisa ou foi só nos olhos azuis? Não, foi no diálogo mesmo. Até porque o PSD integra a base do governo Lula. No dia da votação eram 15 senadores. O PT, 10 senadores. Já são 25. O MDB, 10 senadores, já são 35. O PSB, 4, são 39 no dia. E o PDT, 3, 42. Então, veja, Cláudio, qualquer senador que é da base, todos são da base, esses 42, eles perceberam no dia, nas vésperas, que era difícil o Rodrigo perder. Vamos dizer que tivesse 3, 4 dissidências, acho que teve 3 desses 42. Era inevitável que ele ganhasse, não é? Porque ainda ia ter dissidência nos outros lados, os outros partidos que são da base também preferiram o Rodrigo ao Rogério Marinho. Então, o que prevaleceu foi diálogo, foi entendimento, foi construção de projeto político, que esse é o melhor caminho sempre. Esse é o caminho que dá bons resultados na política. Duda quer perguntar. Eu quero. Bom, boa tarde a vocês todos. Kassab, seja bem-vindo. Bom, então a gente tem o Pacheco reeleito e o PSD, qual é a maior bancada no Senado. Kassab, qual que é a chance do Senado votar a exoneração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Olha, primeiro eu vou falar sobre a minha posição pessoal, que não prevalece em relação à bancada, porque o partido não tem tradição de fechar a questão. Até hoje nunca fechamos nenhuma questão. Mas eu sou a favor da autonomia do Banco Central. Segundo, a autonomia está sendo testada agora. E é justamente para esses momentos que existe essa independência, para que a condução da nossa política monetária tenha estabilidade, qualquer que seja o governo, qualquer que seja a mudança. Então, é muito cedo, né, para que a gente avalie qualquer impacto de mudança de governo. Eu não posso falar pelos senadores, seria uma coisa indevida. Se eu fosse senador, não sou, eu votaria pela manutenção da sua autonomia. Kassab, agora a gente vai ter... o PSD indicou o Vanderlan Cardoso, né, para a Comissão de Assuntos Econômicos. O Vanderlan poderia se tornar aí um guardião da autonomia do Banco Central? O Vanderlan é muito experiente, um grande empresário, um senador experimentado. Eu não acredito que essa seja uma tarefa de uma pessoa. Acho que um posicionamento como esse, num tema tão relevante, não pode ser fruto da decisão de um único senador. Eu acho que precisa haver uma ação coletiva para que, acho que um único senador, presidente de uma comissão, ou que possa relatar um projeto e que se prevaleça dessa situação, do benefício que a legislação lhe dá de pedir visto, de sentar em cima, de não pautar, num tema tão relevante, não é adequado e acaba o senador perdendo credibilidade, não é? Perdendo aquilo que é mais importante,
para o parlamentar existe, a credibilidade, a legitimidade. Então, ele não vai se valer dessa posição, ele vai justamente debater a questão, o que é muito importante. Esse debate vai levar a uma solução a favor ou contra a manutenção. Sabe, pegando carona nessa história do Banco Central, eu escrevi um artigo essa semana identificando essa guinada, como você havia dito numa outra entrevista, a guinada do Lula, mas identificando a estratégia de cerco em relação ao Roberto Campos Neto, o Lula falando mal, os ministros falando mal, deputados falando mal, militância falando mal, até blogueiros aí alinhados com o governo escrevendo também. Quer dizer, a gente percebe uma ação coordenada contra o presidente do Banco Central, endossando ataques do Lula, a fundamentos econômicos do Brasil, importantíssimos, fundamentos da economia, que mantém a estabilidade da economia, trazendo insegurança jurídica, trazendo ansiedade para o mercado e tendo o efeito inverso daquilo que ele, em tese, se pretende fazer, que é baixar os juros. Quer dizer, você tem os juros a longo prazo já explodindo em função desses ataques a fundamentos da economia, provocando desestabilização da economia. Eu chamei isso de terrorismo econômico. Como é que você chamaria? Olha, eu tenho tomado muito cuidado porque o governo Lula está no início da sua gestão. Praticamente um mês, não é? E nesse mês nós tivemos o episódio 8 de janeiro, a posse, a visita às delegações. Então, criticar o governo é uma palavra muito dura, mas eu tenho feito no tom de alerta. O presidente da República e o ministro, quando falam de economia em qualquer país, eles têm que tomar muito cuidado porque a repercussão é muito grande e a repercussão pode não ser positiva. Então, eu que defendo a autonomia do Banco Central, eu entendo que o governo ele deveria, o governo nunca escondeu que é contra essa autonomia, o Lula em campanha sempre deixou muito claro, mas é mais fácil ele chegar e falar, olha, eu vou fazer isso nessa data por conta disso. E aí vai ganhar ou vai perder. Não é? Eu acho que se ele puder fugir desses temas agora, onde o que o investidor precisa é de previsibilidade, é muito mais positivo para ele. Kassab. Oi. Eu só quero aproveitar essa questão do Banco Central para fazer eu tenho uma curiosidade aqui sobre isso. De alguma forma, você já fez chegar essa opinião sua sobre o Banco Central pro Lula? Porque isso para mim é um recado muito claro para o presidente da República, né? Porque o presidente de um partido tendo essa manifestação, para mim me parece uma sinalização muito forte para um presidente da República, para ele botar um pouco o pé no freio. Você já fez essa sinalização para o Lula ou ainda não? Olha, nem preciso, porque eu tenho publicamente manifestado as minhas opiniões. Não é? Na campanha, me manifestei favoravelmente à independência do Banco Central. E a minha relação com o presidente, ele sabe disso, é de cooperação. Eu aqui não estou dizendo que o PSD vai para a oposição, até porque os parlamentares que definem em conjunto, não isoladamente, essa questão. Eu não tenho e nem quero ter esse poder de levar o partido para a oposição para a situação. Então, eu tenho certeza que o presidente Lula conhece a opinião nossa e de outros dirigentes de partidos, parlamentares, que são contra ao fim da independência do Banco Central. E isso aí faz parte do jogo. Eu acho que a legislação existe para ser cumprida. Se ele, com serenidade, der uma declaração nesse sentido, ele vai ajudar o país, vai ajudar o Banco Central, vai ajudar a nossa economia. Duda, chama o Duda. Duda, está Duda. Tá. Quer saber agora, você foi ministro da Dilma Rousseff. Como é que você vê as declarações do Lula de que o governo da Dilma foi um período auspicioso e que ela sofreu um golpe de Estado? O governo da presidente Dilma tem vários aspectos positivos. O presidente Lula e a presidente Dilma
tiveram um avanço notável em diversos programas. Vamos lembrar aqui, né, Casa da Minha Vida, Luz para Todos, Programa Satélite, não é? E tantos outros que tiveram a inspiração do presidente Lula. Então, tenho certeza que nós temos que recuperar, né, os bons feitos para que eles possam ser continuados, não é? Numa gestão que, novamente, volta a ser do PT. Deixa eu encaixar aqui uma outra pergunta, porque a gente, quando fala, a gente está falando de discurso, né? Você falou do governo, falamos aí dessa coisa de tentar mudar, reescrever a história a partir do discurso, a partir de construção de narrativa, dizendo que impeachment foi golpe, esses ataques que estão sendo feitos. Um dia desses, Kassab, o Janones, que ajudou a eleger o Lula, foi o coordenador da campanha digital, disse que nós estamos vivendo uma nova democracia, um novo momento da democracia em função das redes sociais, etc., e que é preciso permanecer no palanque. Bom, eu discordo frontalmente, eu acho que isso é populismo puro e simples. Vejo você como um político que é antipopulista, é um político que prefere baixar o tom, fazer a política, sabe, ali com o pé no chão, negociar, sentar, negociar. Eu nunca vi você fazendo discurso populista em palanque. Então, eu queria entender, queria saber o que você pensa dessa declaração do Janones e o que você pensa sobre o fato de a gente ter tido um presidente, o último presidente, Bolsonaro, permaneceu no palanque 4 anos. E o Lula está aí já iniciando o governo sem descer do palanque. Todo início de governo cabe ao vencedor ser generoso. O vencedor ser generoso significa o governo ter a oportunidade de somar, não é? Então, o presidente Lula, com toda a sua experiência, e eu volto a dizer, está ainda no início do seu governo, tenho plena convicção de que o que o Brasil espera, na maioria dos seus habitantes, eleitores, é que ele seja generoso, que ele seja acolhedor. O Brasil lhe deu a oportunidade de, pela 3ª vez, ser presidente da República. Poucos brasileiros, ou nenhum brasileiro, teve essa oportunidade. Então, o Lula, que tem motivo para ter as suas mágoas, ele precisa, efetivamente, transmitir esse sentimento de generosidade, de reconhecimento ao povo brasileiro, que o colocou novamente dentro do Palácio do Alvorada. Tenho certeza que essa é a postura adequada para o presidente Lula. E, dessa maneira, ele mesmo vai conseguir, com muito mais serenidade, desenvolver as suas ações. Daí essa citação que você faz em relação ao Janone, elas não agregam, não são conciliadoras para um início de governo. Ao longo do governo, é natural, os embates começam a acontecer, as divergências, as críticas serão saudáveis, porque todo governo erra, e o erro tem que ser apontado pela oposição. Mas no início do governo, se puder, todos estenderem a mão para o Brasil, para aqueles que perderam, enfim, para qualquer brasileiro, a conduta será mais adequada, o resultado será muito mais favorável. Muito bem. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de passar para o Wilson aqui. Em janeiro de 2022, ou seja, há exatamente um ano, havia já uma especulação naquele momento do Alckmin, para onde o Alckmin ia, né? Já havia o convite para ser vice do Lula, você tentava ali trazer ele para o teu lado, articulava bastante nos bastidores e garantia que o Alckmin não seria vice do Lula, e acabou sendo. Você se sentiu traído ou foi falta de visão, apesar de você enxergar até no escuro, como o pessoal lá no Palácio do Planalto Bolsonaro dizia, né? Até te apelidaram de coruja? O PSD, Cláudio, só teria unidade no plano nacional se tivesse candidato a presidente próprio, filiado ao PSD. Não tendo candidato, nós não tínhamos unidade para caminhar nem à direita nem à esquerda, ia rachar o partido. E então, o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, ele era o nosso pré-candidato aqui em São Paulo. Mas ele foi muito correto, nenhuma mágoa. Assim que ele começou e iniciou as conversas com o presidente Lula, ele me procurou, ele me alertou que essas conversas poderiam avançar. Eu deixei ele muito à vontade, as conversas deram certo. E estamos aqui hoje, construímos outra aliança, junto ao Tarcísio, deixando o Felício de vice, e tivemos um resultado extraordinário.
tudo que tem coerência, tudo que ganha o respeito da opinião pública, avança em política. Falando ainda sobre articulações, enfim, presidência da República, o ano mal começou e já se fala muito em 2024, né? E já tem muita gente, enfim, já tem vários políticos aí que já estão de olho na Prefeitura de São Paulo. PSD vai lançar candidato? Todo partido almeja lançar candidato numa grande cidade. Não será diferente de São Paulo. Até porque eu fui prefeito, o prefeito mais longevo da história de São Paulo, saí há pouco tempo atrás, há 10 anos. É evidente que é um sonho fazer com que o PSD volte a comandar a Prefeitura de São Paulo. Mas nós estamos abertos também para firmar coligações. Eu diria que a partir de final de março a gente começa a intensificar nossas conversas, nossas articulações, nos finais de semana, para que a gente tenha uma definição que some o partido. Isso que é muito importante. Porque em São Paulo, por exemplo, já tem o PL, né? Ontem eu conversei mas era durante essa semana, melhor dizendo, eu conversei ali com o ex-ministro Ricardo Salles, ele falou o seguinte, olha, se depender de mim, eu sou candidato. É o nome do PL. Só que o PL ainda compõe ali com o atual prefeito de São Paulo. Quer dizer, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? E o PSD teria um nome hoje robusto para a Prefeitura de São Paulo, quer saber? Nós não descartamos apoiar o Ricardo Nunes. Pode ser uma opção. O PL, pelo seu tempo de televisão, é bem possível que vá lançar candidatura própria, tem também recursos em abundância que permitem ter vários candidatos no país. O PSD, nós estamos nessa fase de cuidadosa avaliação, num esforço para identificar alguma viabilidade em algum projeto para prefeito pelo partido, mas também preparados para fazer aliança. A aliança faz parte do jogo, é bem possível que tenha uma aliança para eleger o futuro prefeito de São Paulo. Kassab, aqui em São Paulo, bom, o senhor citou que o Lula deu um conselho para o Lula ser generoso. Aqui em São Paulo, o Tarcísio de Freitas quer privatizar o Porto de Santos. Tem alguma chance do governo federal melar essa privatização? Você está em negociações? Aí isso pode dar certo? Olha, o diálogo iniciou uma conversa do presidente Lula com o Tarcísio, até estive presente na primeira conversa. Posteriormente, o ministro Márcio França, que é da região, portanto, o seu envolvimento tem muita relevância, muita importância, pela liderança que ele ocupa na região, ele conversou conosco. Ele, ao longo dessa semana, conversou com o Tarcísio, está conversando com o Tarcísio, portanto, está construindo, né? O Tarcísio foi para Brasília. Você vai ver na agenda dele, que é pública, que eles vão estar juntos. E tudo isso aí é um caldo para um entendimento que pode ser parcial ou total. Não acredito que não ocorra entendimento na relação entre Márcio França e Tarcísio. Muito bom. O Kassab, deixa eu aproveitar, pegando aí o gancho do Tarcísio, eu queria que você pudesse expor, até em função do seu papel aí, que é um papel central no governo do Tarcísio, quais são as prioridades para o governo, e se essas prioridades estão associadas também a essa expectativa de tornar o Tarcísio um nome competitivo para 2026. Sim, competitivo para a reeleição. A ideia é que o Tarcísio seja candidato à reeleição. É uma decisão dele, mas se depender da minha opinião, ele fará um bom governo e estará preparado para se reeleger governador de São Paulo. Isso é o que eu penso, não é a decisão dele, sempre terá a nossa solidariedade, mas o governador de São Paulo, segundo cargo do país, se ele se envolve em projeto presidencial, logo estão falando que ele está largando a cidade, largando o estado. Isso será muito ruim para a carreira dele. Essa é a razão de eu defender realmente com muito vigor que ele fique
apenas governando São Paulo, que já é muita coisa. Vide João Dória, né? José Serra. José Serra. E aí, quem você acha que o Pacheco até lá vira um nome forte? Por que você não seria um nome importante, já que o país precisa se livrar de populistas, precisa ter equilíbrio na condução, na gestão e na condução da política no plano nacional, na relação com os governadores, um novo pacto federativo. A gente precisa tanto de quem dialogue efetivamente com as forças políticas, mas também com a sociedade. Estou aqui te dando palanque. Depois vem a crítica, mas eu quero a tua visão, porque você não concorreu mais a cargos eletivos, você não concorre mais a cargos eletivos há bastante tempo, e eu queria que você expusesse aqui ao nosso espectador, por que não? A vida de presidente de partido é muito melhor? Eu já fui candidato a muita coisa. Me elegi vereador na maior cidade do país, São Paulo, deputado estadual por São Paulo, 2 vezes deputado federal, vice-prefeito, 2 vezes prefeito, fui várias vezes ministro. Eu diria para você que as eleições de 2026 não tem nenhum sentido serem discutidas ou analisadas antes de 2024. Elas terão um encaminhamento definitivo a partir das eleições municipais de 2024. Portanto, no Brasil, é totalmente inadequado a gente queimar etapas. Pode ir. Kassab, ainda sobre 2026, acho que eu escutei numa entrevista recente do senhor, o senhor falando que acha que o Lula vai tentar a reeleição. Por que você acha isso? Aí é bola de cristal, é intuição. Ele mesmo, depois da eleição, já começou a admitir. E eu entendo que no Brasil os mandatos são de 8 anos. Se apenas confirma na metade do mandato. Você pode ver que a maior parte dos prefeitos, governadores, presidente da República, se reelege. Eu posso perguntar? Agora, alguma coisa no comportamento do Lula te leva a pensar assim? Sim, ele mesmo, alguns dias atrás, admitiu que no futuro ele poderá reavaliar sua decisão de não sair candidato. O que eu acho correto. Estando bem, boa saúde, isso ele está. Por que não sair candidato se mais da metade do Brasil entende, caso a pesquisa identifique e aponte isso, entenda que ele está sendo bom para o Brasil? Eu queria voltar na questão do Tarcísio, do governo, da gestão. 2 mandatos, né, ainda mais com a sua defesa aí da tese da reeleição, quer dizer, precisa fazer um bom governo para poder conseguir ser reeleito. Quais são as estratégias para uma boa gestão diante de tantos desafios? É o maior Estado, o mais poderoso, mais rico, mas também é o que tem os maiores problemas do país. Bom, primeiro, para você fazer uma boa gestão, você precisa ser bem preparado. O Tarcísio é muito bem preparado. Precisa se dedicar, ele se dedica muito, trabalha muito. Precisa montar uma boa equipe. Ele montou uma boa equipe. Depois, você precisa ter métodos de trabalho, transparência. Você precisa, que é uma das principais ações na implantação de políticas públicas. Depois você precisa ter financiamento. Ele sabe ir atrás de recursos. É fundamental. Eu tenho uma convicção muito grande que ele está conseguindo, em pouco tempo, mostrar que vai tirar tudo do papel. São Paulo está paralisado por muitos anos. Veja nossas obras de infraestrutura. Rodoanel, trem intercidades que mal saiu do papel, né? Metrô avançando timidamente em todo o estado de São Paulo. Conjuntos habitacionais também com avanço muito tímido, muito aquém da nossa necessidade. Tudo isso nos levou a entender, a eleição do ano passado, que o PSDB estava esgotado. Chegou a hora de mudar, tinha chegado a hora de mudar. E, felizmente, o eleitor paulista entendeu isso e mudou. Mudou com o nosso governador Tarcísio. Ainda nesse campo, nós temos, quer dizer, extrapolando um pouquinho, voltando para a questão aí do 2026, apesar do Lula ter falado em reeleição, eu acho uma grande, eu acho danoso até para qualquer governo
que acabou de assumir, falar em reeleição, nem fez nada ainda e já fala de reeleição. Acho até isso aí uma absoluta falta de compromisso com o eleitor, né? Fica claro a expectativa de um projeto de poder pessoal, a vaidade falando mais alto. Nessa expectativa de 2026, a última pergunta que eu vou falar de 2026, que eu nem gostaria de falar de 2026, se fala aí de Janja de um lado, de Michele do outro. Você que entende a política, trabalha a política desde cedo, desde moço, sabe a trajetória, o quanto é preciso percorrer para chegar, para se ganhar experiência, para se entender os meandros do poder, para se construir relações dentro da política, para se conhecer a máquina pública. O que você pensa dessa mania que nós temos agora de sempre ter um outsider, alguém com uma solução mágica, ou até assim, uma bandeira identitária, né? Porque assim, não, tem que ser a mulher, tem que ser o trans, não sei, pessoas que às vezes estão absolutamente fora ou que não têm talento nenhum para a política. O que você pensa desse tipo de discussão, de debate, que é sempre um debate que a imprensa, infelizmente, ela se encarrega de retroalimentar? Eu entendo a imprensa debater, mas eu tenho dificuldade de compreender a classe política, em especial aqueles que têm mandato no executivo, entrar nessa conversa. Eu acho que é algo que não contribui para o sucesso do governo. O eleitor, o cidadão paulista, o cidadão brasileiro, no caso do Lula, ele começa a ter uma percepção e ele está governando pensando na urna, e começa aí o desgaste, não é? Nós não podemos deixar sempre de focar na gestão. Acabou de se eleger prefeito, vamos cuidar de prefeitar. Aqui ser prefeito fica na prefeitura. Acabou de se eleger presidente da República, vamos esquecer 2026. Qualquer reeleição é um processo natural se a gestão é boa. Se a gestão é ruim, o processo é sempre traumático. Aí sim, voltando para o Tarcísio, você tem uma postura bastante republicana ao falar de ex-presidentes, como disse há pouco sobre a Dilma, que tem coisas boas do governo Dilma. Você agora está aí apoiando um governador que foi ministro do Bolsonaro, um governo que tem bastante críticas, né, sobre o qual a gente tem bastante crítica, a sociedade, a própria política, em função até da figura do Bolsonaro. Mas está aí, você está num governo, você integra um governo de um ex-ministro que parece que fez uma gestão competente, que foi reconhecida agora com a eleição dele para o governo de São Paulo, mesmo ele sendo carioca, né? Mesmo ele não nem sabendo aí onde é que ele votava, como aconteceu durante a campanha. Me fala, Kassab, que você destaca de coisas boas e de coisas ruins? Como é que você dissecaria o governo do Bolsonaro? Aonde você diz, aqui foi bem e aqui foi mal? Olha, eu estou entre aqueles que pauta a minha manifestação sempre pela isenção. Eu apoiei o Geraldo Alckmin para presidente em 2018. Portanto, eu não participei do governo Bolsonaro. O nosso partido também não participou. Um colega nosso, meu amigo pessoal, aliás, meu afilhado de casamento, foi convidado, aceitou o convite. O partido pediu que ele anunciasse a sua desfiliação. Ele foi muito correto, o Fábio Faria, anunciou e, quando abriu a janela, saiu do partido. Então, o que eu posso dizer é que Paulo Guedes, na média, foi bem, foi um bom ministro. Considero que o Brasil conseguiu, nesses 4 anos de Bolsonaro, trazer uma tranquilidade ao país, ao investidor. A ministra Tereza foi bem. Rogério Marinho foi bem. Tarcísio foi bem. Então, eu acredito, sinceramente, que teve pontos. Agora, teve outros que foi um desastre, né? E é de conhecimento público, e isso levou o presidente a não ser vitorioso nas urnas. A imagem negativa superou a positiva do seu governo.
Ainda sobre a gestão do Bolsonaro, em função até da legislatura anterior, nós tivemos a marca aí do chamado orçamento secreto, que foi a forma que a imprensa apelidou as emendas RP9, que eram emendas antes destinadas a ajustes de orçamento e que se tornaram uma janela para gastos expressivos, bilhões e bilhões de reais que foram distribuídos a parlamentares e estes, as suas bases, com muito pouca transparência, né, ou nenhuma transparência. O PSD, o seu partido, foi um dos maiores beneficiários, até segundo o levantamento do UOL, acho que foi até o maior. Qual é a sua opinião, como é que você justifica isso, e qual a sua opinião sobre esse sistema que foi montado e que durou aí pelo menos a legislatura passada toda, quase toda, né? O governo do Bolsonaro, envolvendo inclusive ministérios aí como comandado pelo Rogério Marinho. Olha, Cláudio, eu vou te dizer algo que você vai ficar surpreso. Eu sou radicalmente contra essas emendas. Eu tenho uma forma de pensar em relação às eleições muito clara. Acabei de falar, citando o governo Bolsonaro. Quem ganhou, governa. Quem perdeu, fiscaliza. Quem ganhou, aponta para onde vão os recursos. O que é eleição? Você escolher quem vai te representar para gastar o dinheiro no imposto que você paga. Portanto, eu escolhi o prefeito, o governador, o presidente da República e aqueles parlamentares que estavam com ele na campanha. Essa é uma lógica que prevalece em qualquer democracia do mundo. A democracia é algo muito importante no país. O parlamentar, eu falo isso de uma maneira respeitosa, porque eu já fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal 2 vezes, tive também as minhas emendas, mas eu sempre tive um pé atrás com emenda parlamentar. Eu sempre achei que era estranho um deputado de oposição, um vereador de oposição, bater na porta do executivo para negociar emenda, olha, você investe aqui, eu quero dinheiro aqui. Perdeu, fiscaliza. Não é? Então, infelizmente, hoje não é fácil você acabar com as emendas, os parlamentares quase passaram a ficar dependentes delas. As emendas têm contribuído para que a gente tenha uma baixa renovação nas nossas representações dos parlamentos, porque chega um candidato que não tem mandato, candidato que não tem equipe, não tem tribuna, e ainda aquele que tem tudo isso, ainda tem 40, 50 milhões por ano, no caso dos deputados federais, ou até mais no caso dos senadores, é difícil a renovação. A dificuldade de renovação, ela também tem a ver com uma falta de regulamentação, segundo alguns críticos, da distribuição do fundo eleitoral. Você, como presidente, como cacique partidário, dirigente de um partido, presidente de um partido, que tem, naturalmente, todo esse poder de direcionar verbas para eleger deputado, senador, direcionar isso para campanhas que você acha que tem mais potencial de sucesso. A gente percebe, muitas vezes, dirigentes apostando, né, em celebridades, em influencers, em gente que pode ter mais engajamento, muitas vezes empobrecendo até o debate político, até por desconhecimento da política, por não ter nenhum tipo de ponto de contato com a política. Que tipo de aperfeiçoamento é possível ter nessa distribuição do fundo eleitoral para se tornar mais democrática essa renovação, para se tornar mais efetiva essa renovação que você defende? A verba eleitoral, né, que você se refere, não é a partidária, ela é democrática e pode ser aperfeiçoada sim. Ela é democrática porque ela está à disposição de toda a chapa. O partido que usar de uma maneira errada essa verba, ele vai ter um resultado ruim nas eleições. Ou elegendo maus parlamentares, ou elegendo poucos parlamentares. Mas eu concordo com você, há alguns abusos em alguns partidos que direcionam de uma maneira excessiva para poucos essa verba, em especial para aqueles que têm mandato, que pressionam as direções partidárias fracas. Portanto, eu entendo que se a lei pudesse impedir
que aqueles que têm mandato tivessem um recurso acima de determinado valor, nós daríamos uma contribuição para o fortalecimento da verba eleitoral. Muito bem. O Wilson tem uma pergunta? Tem assim, Kassab, eu quero aproveitar o gancho do orçamento secreto para explorar um pouco mais essa discussão de emenda versus democracia versus questões ideológicas, e aproveitando a pergunta do Cláudio, versus celebridades. Porque me parece que a gente entra na política em um ciclo sem fim, né? Nós temos dois casos, né, muito pontuais. Você temos ou o deputado que é um emenda dependente, utilizando esse termo aqui, ou um deputado que ele chega à Câmara por ser uma celebridade, mas esse deputado que chega à Câmara por ser uma celebridade, ele não tem força no Congresso para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, Tiririca é um exemplo primário disso, e até a bancada bolsonarista, mesmo num governo bolsonarista, pouco fez, né? As celebridades, tipo Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, enfim, sempre foram mais personagens do que deputados. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Kassab, e aí até em tom de provocação. Como é que a gente pode falar de democracia plena, representativa, sendo que a gente tem, de um lado, os partidos optando por celebridades para ter grandes bancadas, ou deputados que são justamente dependentes dessas emendas parlamentares? Porque a gente vive um ciclo sem fim, né? Tem como acabar com isso? É possível que se acabe com isso? E de que forma a gente pode acabar com isso? Você pensa como eu, Wilson. Eu acho que precisa, sim, acabar. Podia fazer uma transição, não é? A transição... Olha, então vamos aprovar para ter vigência daqui 6 anos, 8 anos. O parlamentar geralmente vota. Ele pensa, daqui 8 anos eu não estou aqui mais mesmo, mas é fundamental que se aprove. Eu trabalho para que se aprove. Olha, eu acho que o Brasil está no bom rumo da legislação político-partidária. Implantamos a proibição da coligação proporcional, a cláusula de desempenho. Eu defendo o fim da coligação majoritária. Eu acredito que possamos, sim, aprovar o fim das emendas com vigência daqui 10 anos. Pode ser, não tem nenhum problema. Porque na hora que você aprova daqui 10 anos, as pessoas que querem uma democracia mais forte vão falar, puxa vida, estou vendo a luz no fim do túnel. Isso é bom para o país, não é? A democracia é isso. Às vezes você não consegue aprovar o ideal. O ideal, e eu respeito quem pensa diferente, para mim é aprovar amanhã. Mas se não der, aprovamos amanhã com vigência para daqui a alguns anos. Então, eu luto por isso, vou continuar lutando. É dessa maneira que eu sou respeitado, falando o que eu penso, seja agradando, seja desagradando companheiros meus dentro do partido e fora do partido. Vamos para a última pergunta do Duda. Já, Kassab, o senhor também tem lutado aí pela reforma administrativa. Queria saber do senhor como é que você entende, o que seria essa reforma administrativa e por que acha que o PT tem resistido a essa ideia? Bom, primeiro, vamos ser justos, né? O PT acabou de assumir, mas o PT tem dificuldade, sim, de tratar o tema reforma administrativa, porque o PT defende um Estado muito mais forte do que aquele que eu defendo, meu partido defende. A reforma administrativa também, que alguns veem, é para cortar salário. Não é bem assim. Reforma administrativa é para trazer mais eficiência aos serviços públicos, valorizar o bom servidor, mandar embora quem não trabalha, extinguir cargos que não precisam existir. Feita a reforma administrativa, nós vamos saber qual é o custo do Estado, quanto custa o Estado. A partir daí, é muito mais fácil fazer a reforma tributária, porque você sabe quanto você precisa arrecadar. Fazer a reforma tributária sem saber o quanto você precisa para custear um Estado eficiente, vocês vão de convir que não é o ideal. É melhor fazer a tributária do que não fazer, se não tiver administrativa, porque ela também é fundamental. Mas eu advogo que a gente faça as duas juntas ou até a administrativa antes. Ok, olha, eu queria falar mais, mas a sua assessoria
me disse aqui que você tem um compromisso, está com a agenda apertada, então a gente vai encerrando. Kassab, muito obrigado pela tua participação aqui, tá, conosco. Muito obrigado. E o programa, o site, permanecem abertos aí para futuras colaborações. Eu quero agradecer também a participação aqui do Wilson Lima, do Duda Teixeira em São Paulo. E também, naturalmente, a audiência aí do nosso espectador, do nosso assinante. CD Talks, aos domingos, sempre às 20 horas. Deixa aqui o seu like e compartilhe o nosso conteúdo. Kassab, mais uma vez, obrigado. Até logo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos aí. Muito bem. Com essa encerramos mais uma edição e a gente volta no próximo domingo. Lembrando que na Cruzoé, deste fim de semana, tem uma reportagem ampla sobre a atuação de Gilberto Kassab, esse personagem político, que é, de fato, um animal político bastante interessante, é importante que se conheça, e também a sua atuação, como que ele trata, como é que ele consegue articular, costurar as alianças que permitem que ele esteja praticamente em todos os lugares, em todos os governos, em todas as instâncias, com o seu partido, com os seus filiados. Então, a gente aqui quer sempre privilegiar você, o assinante. Então, assine o Antagonista Mais e a Cruzoé. Está aí na tela o nosso QR Code, basta mirar o celular, faça parte dessa comunidade antagonista. Nós estamos aqui para ajudar você, com informação verdadeira, com honestidade intelectual, informação de qualidade, ajudar você a formar sua opinião e qualificar o debate. Só assim você vai conseguir interferir na política e melhorar a sua cidade, a sua sociedade. A gente se vê. Um abraço. Tchau.